Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 304, minguando até 986 dias, 14 de outubro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Consciência em Cristo, parte 4. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito e para que nós possamos alinhar as nossas expressões. Isso é muito importante. Fazendo isso, vocês deixam de ser uma vítima social, ok? No blog anterior, eu parei tanto dito que os atos que são conscientes, eles sempre permitem que outros corpos se move primeiro para não haver injustiça nos seus movimentos, ok? Geralmente, todos os movimentos dos atos conscientes são calculados conscientemente para que não possa levar prejuízo ao outros relacionamentos, certo? Mesmo eles estão fazendo o trabalho social, eles têm que ter ciência que eles não podem gerar atos consequentes para este corpo, porque isso é sério. Você levar o prejuízo ao relacionamento social, com certeza isso vai voltar para você como reflexo. Dentro desta imensa o paraíso de Deus, existe atos que eles agem de várias formas, certo? Eles, muitas das vezes, eles têm essa permissão para fazer esses movimentos, mesmo porque muitos corpos eles precisam de ser justificados. Esses erros que eles fizeram precisa ser justificado. Tudo que Deus faz, ele vai levar à balança, certo? Para que todo o Cristo não perde o desequilíbrio. Ou seja, se você gerou atos consequentes, esses atos consequentes devem voltar para você cedo ou mais tarde. Se você fez, né, as pessoas produziu boas coisas dentro da sociedade, né, fez isso uma coisa boa, então você está produzindo boas coisas e até então os nossos interesses para produzir a paz é que todos nós sejamos conscientes e que nós não geremos atos consequentes para outros corpos. Isso é importante. Quando cada um dos corpos tiver consciência que ele fizer alguma coisa mal para o relacionamento social, ele pode ter certeza que isso vai voltar. Se ele tendo consciência disso, ele já pode ter uma cautela, porque nada que vocês façam fica em oculto, ok? Deus vê tudo que vocês fazem e tudo está sendo na balança, está indo para a balança, ok? Então, se cuide para que vocês façam apenas a obra boa, para que todos nós dependemos disso, dessa obra, dessa graça, dessa harmonia de corpo entre um e outro. Nós dependemos disso, ok? Todos os relacionamentos dependem disso.
Depois que a gente entendendo isso, né, que eu parei tendo dito que os atos, eles sempre esperam outros corpos se movimentar para saber a posição deles, para entender para que lado eles estão se movendo. Existem muitos atos que são inconscientes, que eles são cooperativos. O que é ser cooperativo nessa expressão? São pessoas missionários que auxiliam outros corpos que também são missionários. Eles têm uma funcionalidade muito boa dentro desta missão, ok? Deus, ele sempre faz as coisas tudo certo, da forma correta, para que um fica auxiliando o outro, certo? É assim até então, é assim que Deus trabalha, na nossa consciência e também trabalha com todos aqueles que estão à nossa volta, para que, de uma certa forma, ele seja, é, que eles cumprem com seus papéis dentro da sociedade para que todas as coisas fiquem perfeitas, ok? Para que toda a missão fique bem. Então, vocês entendam isso. Vamos para o próximo contexto. Então, nessa quinta parte, consciência em Cristo. Entendendo estes dois tipos de movimento, podemos conhecer rapidamente que o movimento de dentro para fora e de fora para dentro, e sendo que dentro se aplica à direita e fora se aplica à esquerda. E de outra forma, podemos tirar a referência do corpo emocional para que esses ideais sejam apenas uma tempestade de vossas imaginação, para que todos os corpos de Cristo conheçam a vossa ação no corpo e para que vós outros entenda e da mesma forma que o tempo de guerra fria, tanto à direita como também à esquerda, são falsidade ideológica sobre um ideal de ofensiva sobre o bem e sobre o mal de todos os corpos, e de forma que tudo que cair nesta imensa rede será para o Cristo, e para que as vossas consciências entrem em juízo ou pelo bem ou pelo mal, e da mesma forma. Quando a gente está dentro de um trabalho social, todas as coisas que for produzido vai para Cristo, tanto os atos inconscientes, tanto os conscientes, certo? Os atos conscientes, eles têm muito trabalho, muito representativo dentro da sociedade. Eles geram várias complexidades muito boa, certo? Eles geram muita complexidade boa, muito boa mesmo, que ajuda esse ecossistema da falsidade, da ideologia para unificar todos os corpos, ok? E quando a gente fala em Guerra Fria, a gente entenda isso. Tudo é ideologia, tudo é falsidade, não se aplica à minha vida, não se aplica à minha consciência, não se aplica à minha ação diretamente, não se aplica o meu corpo diretamente, porque eu sou simples de entendimento simples, você aí é simples de entendimento simples. O que passar disso é uma coisa, digamos que desnecessário para uma vida simples. Até então você entende isso. Porque Deus, ele precisa de atingir esses poderes negativos. E é por isso que vem os atos missionários fazendo esse trabalho no corpo, para que manter todos os corpos unidos, para que todos nós entremos em juízo diante do juízo de Deus, ok? Vamos para o próximo contexto. No entanto, conhecemos que a direita e a esquerda são uma forma que nós movimentamos as nossas ideias e podendo ser isto bom ou ruim e da mesma forma. E sendo assim, conhecemos que de dentro para fora vai dar para o relacionamento social e aplicando à esquerda. E de fora para dentro vai dar para o corpo e explicando a origem do corpo e podendo ser uma imagem e sendo o anticristo, e sendo esta uma centraliza de todas as consciências humanas. Quando de fora para dentro, muitos atos hoje eles estão desabitados, né? Ele tem
Eles estão aqui no Cristo com um espírito apenas, né? Igual está aqui João e Eva, nessa espírito aqui. Eles estão aqui num espírito apenas. Aí, há tantos atos consciente e inconsciente, eles ficam desabitados do corpo. Mas os atos que são inconscientes, ele faz uma referência para esse corpo na imagem do homem mesmo. Ele traz a ideia emocional, porque ele não tem consciência que essa ideologia que está caindo aqui, esse anticristo é falso. Então eles traz para dentro como verdade. E os seus corpos entram em crise por causa dessa atos religiosos. Mas aí o que eu quero que vocês entendam? Às vezes os atos conscientes estão aqui fazendo um trabalho. Às vezes ele tem uma palavra boa. E mesmo assim eles levam a consciência às inconsciências. E mesmo assim eles continuam sendo negados. Pode ser bom. Quando você faz esse movimento, essa postura de fora, de dentro para fora, você já vai ter que pedir um relacionamento é, um relacionamento corpo a corpo, um relacionamento harmonia de entre um e outro, você tem que ser sincero. Mas muitas das vezes a inconsciência fica aqui, recebendo ideologia religiosa, absorvendo isso tudo para ele. Mas de outra forma, entenda que do lado de lá, na esquerda é espírito, do lado de cá é físico e emocional. Então, de fora de dentro para fora, ela vai dar para uma imagem, para um outro ou para um outro corpo que querer relacionar. Ou esse espírito pode ser a minha consciência, a minha própria consciência, um reflexo. Existem várias formas de trabalhar isso dentro da sociedade, precisa de uma expressão que explique cada uma delas. Eu estou tentando trabalhar ela na minha consciência, certo? Estou tentando desenvolver para me colocar debaixo desse gráfico aqui, para que quando a gente entender como é que funciona a mente dos atos que são conscientes e a mente dos atos que são inconscientes, né? Vou tentar organizar isso na minha consciência para que quando eu disser essa expressão, ela pode se encaixar na nossas consciências de uma forma correta para que a gente possamos compreender rápido. Como eu tenho dito, tudo é tempo para que nós possamos alinhar essas nossas expressões, essa nova forma de falar, essa nova forma de ouvir, para a gente compreender um corpo e o outro, para sabermos quando ele está querendo um relacionamento corpo a corpo, como ele está em ideologia. Hoje é difícil explicar isso porque anticristo, emoção, verdade, falsidade, tudo na mesma coisa, na mesma sintonia. Pense e perceber, às vezes quando você é verdadeiro, o outro falsifica a sua palavra que é verdade. Eles mentem sobre a sua palavra, sobre a sua expressão. Por quê? É conflito, é conflito, é conflito, é conflito. É difícil mesmo você saber tudo, 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 tudo. Você, assim, quando você está relacionando dentro da sociedade, é delicado, é muito complicado, ok? Vamos para o próximo contexto, para a gente compreender mais sobre tudo isso que está sendo dito, ok? Toda centraleza é formada por uma consciência, e se esta consciência estiver habitada no corpo, ela vai ficar à direita do corpo e fazendo um movimento para fora do corpo de forma consciente. E esta consciência, ela pode ser um portal para o bem e dependendo da forma que este mesmo queira relacionar a sua sociedade, e se esta consciência estiver desabitada do corpo de origem, ela vai permanecer na esquerda do corpo como cilada para atrair e distrair todos os corpos. As consciências, quando a gente fala de habitado, nós estamos falando do nosso espírito, do nosso eu interior, da nossa consciência. E quando nós fala desabitado, aí nós estamos dando nós estamos dando para o anticristo. Ou se não, quando não é o anticristo, é um relacionamento corpo a corpo. Quando não é o anticristo. O anticristo ele tem a mesma postura, a mesma funcionalidade do que o relacionamento social. Se for um ato consciente, ele pode fazer um movimento criando uma imagem do seu próprio corpo,
trazendo uma consciência sobre a sua imagem, expulsando para fora, para atrair e distrair. Se for uma inconsciência nessa mesma postura, se for uma inconsciência, ele vai, em vez dele expulsar, ele vai atrair todas as coisas que é falsa, né? Eles vai estar sendo, muitas das vezes, recebendo palavra, né? Confiando na palavra do homem. Não que eles não tenham que confiar, eles têm que confiar, mas ele tem que ter ciência de todas as guerras que veio de lá para cá. Quando a gente confia no nosso irmão, sabe que ele está falando a verdade, isso é muito, muito gratificante, é muito bom. Tudo fica harmonioso, tudo fica agradável, ok? Porque hoje em dia nós somos dependentes do relacionamento social. E quando a gente colocamos a dependência ao relacionamento social e ela vem falso, aí as coisas ficam mais delicadas. Em tempo de Guerra Fria, você tem que gerar uma consciência de forma independente. Você tem que se procurar a ser o mais independente possível, independente emocionalmente, independente financeiramente, independente de todas as formas, ok? Procurar fazer isso de uma forma tranquila. Geralmente, quando você consegue ser independente financeiramente, por exemplo, você cria um poder, você cria uma consciência para você. Isso sim, sem dar um desperto com os seus irmãos, sem invadir a privacidade deles, sem gerar cumplicidade para eles. Você ter no seu espaço, gerando a sua independência financeira, automaticamente mais tarde você vai ganhar uma estrutura sobre sua postura dentro da sociedade. Você vai adquirir uma postura, e essa postura ela pode te colocar num ambiente muito bom se você tiver a sabedoria para conduzir essa situação, você vai ficar bem. Até então vocês entendam que a, a independência financeira ela pode promover a sua consciência emocional, certo? Porque já que todo na Guerra Fria, todo mundo relaciona a dependência emocional e essa dependência emocional, ela tem uma formalidade, ela tem uma comparatividade igual o financeiro, né? Hoje a maioria dos relacionamentos conjugal, eles são transformados em dependência financeira e ele transforma independência financeira e transforma ele em dependência emocional. Independência emocional. Dependendo com quem você está relacionando, né, com um corpo e outro, eles podem se colocar a dependência, né? Se a pessoa for justa, souber trabalhar a sua independência financeira, se ele tiver os seus recursos próprios, isso vai ser bom, ele vai poder muito bem administrar isso de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, e as coisas ficam agradáveis. Sempre eu tenho dito isso, o dinheiro não é ruim são as pessoas que não sabem usá-lo de uma forma correta, né? Ele acha que o dinheiro resolve o problema de tudo e começa a comprar as consciências das pessoas, começa a fazer disso uma coisa negativa. Entenda isso. Dinheiro não vai te ausentar das suas de atos consequentes, certo? Até então você tem que entender que você é um corpo simples, de entendimento simples. Se você errar, você vai ter consciência, você vai ter consequência desse erro, ok? Principalmente quando aplica ao relacionamento social, porque tudo que se aplica ao relacionamento social é muito é, complexo para você relacionar. Quando o dinheiro tem a sua independência, quando o mentor tem uma independência financeira e ele adquiriu uma independência, ele não está relacionando essa situação de uma forma equivocada, ainda está bem. Mas quando ele começa a gerar atos consequentes por finança, por questão administrativa, aí já começa a ser delicado, já começa a comprometer aquele estado emocional, físico, tanto de um lado como também do outro, ok?
Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo. Isso é importante para que nós possamos alinhar as nossas expressões, para que tudo, no final, tudo a gente vai estar alinhado, né? A gente possa compreender tudo, ok? Se inscreva no canal, sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.